Jornal do Médio Vale recebe em seus estúdios, aqui na sua redação, o pré-candidato a governador Odair Tramontim e também o pré-candidato a deputado estadual Leandro Sabino. Boa tarde, promotor Tramontim. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É uma satisfação voltar aqui ao Jornal do Médio Vale para conversar com vocês agora sobre a pré-candidatura e vai ser um prazer aí responder os questionamentos aí que você entender pertinentes. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Evandro, galera do Jornal do Médio Vale. Prazer. Valeu. Doutor Tramontim, o Partido Novo está se estruturando em Santa Catarina e já elegeu na eleição passada, em 2018, um deputado federal e agora está vindo com a novidade de lançar candidato ao governo e aos outros cargos que estarão em disputa este ano. Eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto eleitoral do partido. Bom, o Partido Novo, como o próprio nome já diz, é um partido que tem pouco tempo de existência, né? Participou pela primeira vez uma disputa em 2018, como você disse, elegeu um deputado federal. Em 2020, concorreu com 5 prefeituras e conseguiu eleger o prefeito da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville. Hoje, Adriano Silva comanda a prefeitura de Joinville. Temos 9 vereadores, né? E eu tive o privilégio de concorrer ao cargo de prefeito municipal de Blumenau em 2020. Eu nunca, você me conhece, nunca fui filiado a partido político, nunca imaginei entrar na disputa política. Eu sou um promotor de justiça, sou um professor universitário, mas conhecendo o Partido Novo, vi que as ideias que o partido defende coincidem com aquelas que eu defendo e que eu acho que são as melhores para a gente reescrever a política brasileira, que passa por momentos muito delicados. E voltando, então, à minha candidatura, em Blumenau, ela se revelou viável, né? Eu só não fui para o segundo turno por uma diferença minúscula, de um pouquinho mais de 1%, e, por conta disso, o partido me convidou, os militantes me convidaram para enfrentar esse novo desafio de ser candidato ao governo do Estado, e eu aceitei, me submeti a todos os trâmites partidários, em especial o processo seletivo, né, que o Partido Novo tem esse critério de não colocar à disposição da sociedade aventureiros, pessoas despreparadas, que não tenham identidade partidária, ideológica, e eu fui submetido a essa avaliação pelo Diretório Nacional, fui referendado, e agora eu sou pré-candidato, né, e que o Partido Novo, então, por esse critério, não tem essas jogadas de aliança, quem sabe amanhã depois eu deixar de ser candidato, ser vice, ser candidato a deputado. Não, o Partido Novo tem regras claras, objetivas, e eu sou o pré-candidato, só depende dos trâmites partidários, como convenção, e nós estamos muito confiantes porque o partido hoje tem uma significação muito grande, uma aceitação muito grande, e a viabilidade da nossa candidatura revela-se competitiva, né? Mesmo sem usar fundo eleitoral, né? Essa imundícia aí de quase 5 bilhões que o catarinense, o brasileiro vai ter que pagar para financiar campanhas políticas. Então, com muita humildade, né, com muito conhecimento da realidade, das dificuldades de você enfrentar esses figurões tradicionais da política, eu estou me colocando aí para enfrentar mais esse desafio. Doutor Tramontim, o senhor tem uma tradição aqui no Vale do Itajaí, já atuou em várias comarcas, e uma das suas marcas, que a gente conhece bem, é o combate aí à imoralidade pública, né? Ou trabalhando pela moralidade pública. E teve atuações em vários casos aí de políticos da região, e esse também será um foco seu no governo, a moralidade pública e atacando privilégios, enfim. Qual seria o seu foco de atuação? Bom, de fato, a minha identidade funcional, a identidade do meu trabalho, ela se notabilizou no combate à corrupção. Eu sou daquela geração que entrou no Ministério Público,
quase 34 anos, o tempo que a gente não conseguia processar nenhum vereador de Grotão, né? E aí veio a lei da moralidade administrativa, umas ferramentas melhoraram, eu, na época, era promotor de Pomerode, a gente conseguiu afastar e caçar um prefeito que tinha desvios de verbas públicas. Depois eu fui promotor de Indaial e compreendi as curras. Também nós atacamos um prefeito também com problemas de rodeio. Enfrentei ações importantíssimas, como o caso Pisolati, que, graças a uma ação que eu propus lá, quando eu trabalhava em Pomerode, ele foi incluído na ficha limpa, não pôde mais ser candidato e, no final, acabou sendo preso. Então, eu tenho esse histórico, mas eu quero dizer para ti, Evandro, e para os nossos ouvintes, telespectadores, de que essa é uma pauta que ela é extremamente importante, defendida pelo Partido Novo, tanto que o Partido Novo defende a prisão em segunda instância, todas as pautas de corrupção, o Partido Novo no Congresso Nacional, através aqui do nosso deputado Gilson Marques e os outros 7, né, nós temos 8 no Congresso Nacional, é uma pauta importante. Mas, para um mandatário do Partido Novo, ela passa a não ser uma pauta importante, porque, e aí sem querer dizer que nós temos monopólio de virtudes, que só nós somos honestos e os outros são desonestos. Não é isso. É que o jeito novo de governar, a forma de governança do Partido Novo, ela não abre espaço para a corrupção. Porque aonde que começa a corrupção? Todos nós sabemos. Começa já na pré-campanha eleitoral, nos ajustes, nas negociações, nos loteamentos dos cargos. E os ocupantes dos cargos de direção, de comissionamento, enfim, os cargos comissionados nas administrações do Partido Novo, eles são escolhidos pelo mérito, por um meio que nós chamamos de processo seletivo. E aí, então, quando você coloca pessoas com ficha limpa, pessoas certas, nos lugares certos, qualificadas e com identidade do que elas têm na vida privada e a função que elas vão desenvolver, a corrupção passa a ter um espaço muito menor, né? Embora seja possível que ela exista. Uma prova disso é que nós temos só 2 executivos no Brasil, né? Nós temos o governador Zema, em Minas Gerais, que você acompanha, conhece, é o 2º estado da federação, um estado com mais de 800 municípios, e ele assumiu um estado completamente quebrado, falido, terra arrasada por uma administração desastrosa do PT, e ele conseguiu colocar o Estado nos trilhos sem que se ouça, se acompanhe um caso sequer de escândalo de corrupção num Estado daquela dimensão. A mesma coisa é Joinville, né? Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, embora esteja há pouco mais de um ano, o preenchimento dos cargos foi feito com esse critério e também não se tem notícia. Diferentemente de outras prefeituras que a gente acompanha por aí, que é hora GAECO, é hora superfaturamento de decoração de Páscoa, busca e apreensão daqui e dali. Por quê? Porque as coisas começam errado. Então, eu resumo dizendo para ti que a gente tem uma obstinação por um jeito diferente, um jeito certo, de chegar aos objetivos sem atalho. E quando você usa esse tipo de coisa, quando as coisas começam certo, os resultados tendem a ser diferentes. Então, eu sempre resumo numa seguinte frase, de que a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, se a gente quer ter uma política diferente, a gente tem que ter métodos, meios, modos diferentes. E é isso que o Partido Novo prega, e por isso que já no final de uma carreira de promotor exitosa, né, eu sou, modesta parte, reconhecido por toda essa trajetória que você mencionou, eu não entraria na política, eu não entraria num partido se não existissem essas credenciais que eu acredito, que eu sei que tem e acredito que elas dão certas no Partido Novo. Doutor Ramontinho, eu sei que o senhor está agora começando nessa fase pré-eleitoral a visitar municípios de toda a região e do Estado, né? Eu queria que o senhor falasse dessa fase pré-eleitoral, que parece que o senhor está agora até viajando para o Oeste Catarinense, para buscar ideias e trocar e difundir a sua pré-campanha. Bom, a pré-campanha, para nós, é um momento extremamente importante para a gente conseguir dialogar com a sociedade, colher os elementos para
construção de um plano de governo realista, um plano de governo pé no chão, para apresentar ele na pré-campanha. Então, o que eu estou fazendo? Primeira coisa, que é importante ressaltar mais uma vez, o Partido Novo não usa fundo eleitoral, portanto, nós não temos dinheiro para fazer essas campanhas milionárias, helicópteros e todas essas coisas. Nós, como somos um partido novo, nós temos pouca estrutura partidária, né? E aí, como vai ser a campanha? Eu estou fazendo agora um giro pelo Estado, né? Estou começando hoje à noite em Rio do Sul, vou descer por Caçador, vou lá para a minha terra, para as pessoas que não sabem, eu sou do extremo oeste de Santa Catarina, para São Lourenço do Oeste, Campo Herê, e aí volto fazendo São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Videira, Lages, para fazer um roteiro de interlocução com os filiados, os simpatizantes do Partido Novo, para ter uma proximidade, em especial com os nossos candidatos, porque a gente vai sair com chapa completa, tanto para deputado federal como para deputado estadual. E por quê? Porque, para quem faz campanha de um jeito diferente, esses candidatos, esses filiados, serão os nossos cabos eleitorais. E aí, então, é através dessa aproximação que eu estou fazendo agora, é que nós vamos estabelecer as bases para feitura da campanha e aproveitando, como disse antes, para colher elementos, para que se desenhe um plano de governo realista e factível, né? Eu tenho uma facilidade, porque como eu sou do Oeste, né, eu conheço muito o Oeste, conheço o meio Oeste, a minha família continua morando lá, trabalha na roça ainda, a grande parte deles, né, o Leandro conhece, esteve lá com a minha família. Eu me formei em Florianópolis, então eu saí do Oeste, fui para o Leste, e eu trabalho no médio e norte do estado de Santa Catarina, então eu tenho um conhecimento da região de toda Santa Catarina, acrescentando que a região sul, que estaria faltante nesse conjunto, é a família dos meus pais, né? Meus pais são oriundos da região próxima de Criciúma, Araranguá, Jacinto Machado, e migraram para o oeste de Santa Catarina há 60 anos atrás. Então, eu tenho essas vivências, conheço bem o Estado. Agora, fazer uma campanha é diferente, né? Tem requisitos diferentes, a abordagem diferente, e eu tenho o grande desafio que é me fazer conhecido, né? Que é talvez a maior dificuldade, sobretudo para quem, na campanha eleitoral, vai ter um tempo de aproximadamente 13, 15 segundos. Então, esses desafios são grandes, mas eu sempre digo que quanto maior o desafio, mais dá o gosto do desafio de uma vitória construída com a sandalinha da humildade, pé no chão, dirigindo o meu próprio carro, né, conversando com as pessoas de olho no olho. Tramontim, com relação à forma de governar, a gente sabe que o Partido Novo tem a sua filosofia de trabalho, né, tem uma linha de atuação mais liberal. Como seria, na sua opinião, um governo do Novo em Santa Catarina? Porque a gente sabe que Santa Catarina é um dos estados de melhor qualidade de vida no Brasil, mas ainda tem muito para fazer, né? O que o senhor pensa com relação ao estado? Bom, o estado de Santa Catarina, como você me disse, é uma Suíça brasileira, né? Aqui nós temos os melhores índices, né? O nosso estado tem um pouquinho mais de 1% do território, e nós somos o 6º PIB do Brasil, né? E com perspectiva desse PIB ainda aumentar e nós passarmos muitos estados. Então, nós aparentemente não teríamos problema, mas nós temos muitos problemas. Se você olhar o IDH, né, o IDH é composto por vários itens, né, pela distribuição de renda, pela escolaridade, pela longevidade e tal. O nosso IDEB, hoje aqui, o IDEB, que é o que se mede a qualidade do ensino, é 3,8 na escola pública, né, com o objetivo de chegar a 5. As nossas escolas particulares, hoje, têm um IDEB de 5,5, eu acho, para chegar a 7. Então, significa dizer que tem um fosso muito grande que separa a qualidade do ensino da escola pública com a escola particular. E eu falo com autoridade, Evandro, porque eu estudei sempre em escola pública. Eu sou produto da escola pública e considero a educação
o elemento mais importante de mobilidade social, distribuição de renda, progresso, todas essas coisas. E nós estamos devendo muito. E não é por conta de dinheiro, né? O Estado de Santa Catarina gasta bilhões, o maior gasto que nós temos junto é saúde e educação. Então nós gastamos muito e nós perdemos o bonde da história da aproximação tecnológica. Se você olhar para os filhos, netos, eles estão tendo aula exatamente como nós, que estamos na faixa dos 60 anos, tivemos. Nós continuamos dando aula para o aluno do século passado, e nós estamos com um aluno do século líquido, digital. Então, nós perdemos muito, temos muito a fazer na escola. Então, a escola pública ela precisa ser melhorada, não é só dinheiro, não é só dar aumento para o professor, né? Eu acho que o professor precisa ser valorizado, mas é preciso que estabeleça metas, é preciso que se quantifique resultados. Na saúde, por exemplo, hoje, com essa dinheirama toda que o governo tem, hoje está um superávit assustador, distribuindo dinheiro à torta e à direito, e nós temos em torno de 120 mil cirurgias represadas. Então nós precisamos discutir o modelo, e eu quero falar para todo o Estado, com autoridade, de que nós aqui do Vale e Médio Vale, aqui da região de Blumenau, Timbó, Indaial, é a única região do Estado que não tem hospital público, única. As pessoas acham que o Santo Antônio é público, não é. Acham que o Santa Isabel não é, não são. E nós temos a melhor medicina. E se você fizer as contas, o quanto que o Estado repassa para esses hospitais aqui, e quanto que ele gasta, por exemplo, no Hospital de Rio do Sul Regional, o Hospital de Ibirama, eles gastam muito mais no Hospital de Ibirama do que passa para Blumenau. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos que fortalecer a medicina, os hospitais filantrópicos, que vivem no aperto, com dificuldades, e é um modelo que funciona, por quê? Porque a gestão é de iniciativa privada, né? Então a gente precisa modernizar a forma de gestão. E para finalizar nesses 3 eixos, que eu acho que é o mais importante, é a infraestrutura. Eu não estou dizendo que eu acho, eu tenho certeza que o Estado de Santa Catarina é um dos que tem pior infraestrutura do Brasil. Nós somos o 6º estado mais rico e nós não temos estrada, nós só temos a duplicada, nós só temos a 101, que é uma estrada que já está sucateada, a gente que usa a 101 para ir para Florianópolis, Balneário Camboriú, enfim, Itajaí, percebe que não dá mais. Se você vai pela 470, eu vou pegar a 470 para ir para o Rio do Sul, tu demora 2 horas e meia para fazer 85, 90 quilômetros. Se você pega a 282, que liga o extremo oeste até o leste, que é Florianópolis, ela está sucateada. Então, a gente precisa encontrar alternativas, dizer para a sociedade que essa nova infraestrutura é deficitária, todo mundo sabe, porque dificulta o escoamento de riquezas, exportações, mobilidade, mas a gente sabe que isso não se muda do dia para a noite. É preciso que se faça projetos, que o Estado tenha perspectivas para, quando tenha dinheiro, como está tendo agora, se execute essas obras, né? Então, nós vamos discutir com a sociedade para trazer para o debate político, não só do Partido Novo, mas de todos os candidatos, o compromisso de nós enfrentarmos esse grave problema da infraestrutura de Santa Catarina, que não pode esperar. Isso é para ontem. A gente precisa enfrentar essa questão. Promotor Tramontinho, eu gostaria de uma análise sua da atual conjuntura do Estado. Como é que o senhor analisa o governo do atual governador Moisés? Quais as diferenças entre o atual governo e uma proposta do novo? Bom, o governador Moisés foi vendido como tal, a sociedade comprou como uma novidade, né? E o que se revelou é que é uma novidade inconsistente. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que nesse lamaçal político que nós temos, essas tragédias de corrupção, de desmandos, de incompetência, aparece alguém e, desesperadamente, a gente procura novidade. Eu defendo a novidade, qualquer pessoa defende a novidade, porque a gente não quer que continue como está. Mas a novidade tem que ter consistência, né? E qual é a diferença? O governador Moisés foi uma novidade, mas uma novidade sem consistência. Um tanto que foi afastado 2 vezes
2 processos de impeachment, agora anda usando o avião da saúde para ir passar férias em Bonito, para ir se filiar em Brasília e outras coisas mais. Ou seja, ele é um novo velho, né, que está governando com as velhas estruturas. Hoje é a Assembleia Legislativa, né, que depois do último impeachment, foi a Assembleia Legislativa que assumiu o governo do Estado através do Júlio Garcia e os seus assessores, outros deputados. Então, hoje é um governo ultrapassado, um governo velho. E por que eu enfatizo nisso? Porque eu também sou novidade. E qual é a diferença da novidade do Partido Novo? É a novidade com consistência. Porque se nós voltarmos para 2018, você sabe bem, além do Moisés, teve o governador do Rio de Janeiro. Também, aquele foi cassado, né? O Witzel. E a outra novidade quem era? O Romeu Zema, de Minas Gerais. E o Romeu Zema não só deu certo, como hoje é aprovado por mais de 70% da população. Por quê? Porque ele trouxe em si um jeito novo de governar. Então, a novidade, ela precisa ter consistência, ter valores, ter princípios. E o Partido Novo é muito rigoroso nisso. Então, por isso que eu falo com muita ênfase que a nossa diferença começa pela composição do governo, né? A gente vai escolher os secretários, por exemplo, pela capacidade técnica, pela habilidade, e não colocar para ser secretário de Educação uma pessoa só porque ele é deputado, né? Se ele for um deputado competente, vai lá, mas para mim deputado é para trabalhar na Assembleia, né? O vereador é para trabalhar na Câmara de Vereadores. Nós temos que trazer pessoas que tenham o preparo profissional, com conhecimento de causa, e a gente sempre resume numa palavra, que o Partido Novo prega que nós tenhamos os profissionais na política, e não a política profissional. Ou seja, a atividade política, para nós, ela tem que ser transitória. É eu ser um promotor bem-sucedido, me entregar para a sociedade catarinense, governar o Estado 4 anos, depois voltar a ser promotor ou fazer outra coisa. Você, da imprensa, assume um cargo de prefeito de Timbó, ou governador, ou deputado, vai lá, presta o teu serviço e volta para a tua atividade. A política, no Brasil, ela virou profissão. E como virou profissão, ela piorou, porque ela virou um negócio. E aí, quando vira um negócio, significa dizer que as pessoas vão lá para se servir e não para servir. Então, é com essa perspectiva, com essa diferença, que a gente se apresenta justamente para fazer o novo, mas o novo com consistência, entregando resultados e com a sandália da humildade para saber que não somos os únicos que somos bons, né? A gente vai dialogar com outras pessoas, com outros partidos que tenham essa consistência. E só encerro dando um exemplo. O prefeito de Joinville, o Adriano, quando assumiu, porque os partidários do Novo, eu quando fui candidato a prefeito de Blumenau, eu percebi isso. As pessoas que estavam me apoiando, ninguém queria cargo. Não tinha um que queria cargo. As pessoas, como é que tu vai governar? Deixa que eu me viro. Mas ninguém que me apoiava queria cargo. Quando, ao contrário, na política tradicional, as pessoas estão ali fazendo campanha, levantando bandeira, esperando o cargo. E aí o Adriano, lá em Joinville, tem em torno de 600, 800 cargos. Ele recebeu 20 mil currículos e escolheu, montou sua equipe com base na qualidade e, inclusive, manteve 2 secretários que eram da antiga administração. Por quê? Porque se estavam dando certo, entregando o resultado, por que eu vou mudar? Então, a gente não trabalha com a ideia de colocar, esse é do partido tal, do partido esse vai trabalhar comigo, aquele não vai trabalhar. Não, uma coisa é política, outra é gestão. E a gestão ela tem que entregar resultado. E é isso que nós vamos fazer se assumirmos o governo do Estado de Santa Catarina. O senhor falou em composição. O Partido Novo está negociando, conversando com outros partidos para formar essa chapa que tem o senhor como pré-candidato a governador. Como é que está essa questão? O Partido Novo não fez e não fará coligação. Embora não seja proibido estatutariamente, no momento nós não vamos. Nós vamos com chapa pura, né? E o vice vai sair dos quadros do partido. Nós estamos ainda dialogando, conversando, quem vai ser, quem não vai ser, mas não será feita essa negociação, justamente, Evandro, porque a gente entende que as coligações no Brasil, elas não são coligações programáticas, ideológicas, de pensamento. Elas são de permuta, de cargo, de
eu dou a secretaria para o partido tal, eu dou uma autarquia para o outro partido, eu dou a Casan para o outro partido, e aí eles fazem a venda de porteira fechada. E esse, repito o que eu disse antes, é o germe da corrupção, né? Porque daí o gestor ele vira meramente um chefe de departamento pessoal, né? O governador, o cara que paga a conta, e quem administra são os outros. Aí você perde o controle, você perde a legitimidade, e por isso que nós, embora a gente reconheça que precisa dialogar, conversar para administrar, mas a gente não faz a famosa coligação. E com relação ao parlamento, a gente sabe que dificilmente um governador elege a maioria. Como é que seria essa dependência de aprovação de projetos de um governo Tramontim? Nós estamos, como disse, indo com a nominata completa, 41 candidatos a deputado estadual, dentre eles o Sabino, que é aqui de Timbó, que vai ser um candidato que vai nos ajudar, que vai participar e espera que se eleja. Nós vamos com 17 candidatos a deputado federal. A gente sabe que é muito difícil, né, você fazer uma maioria, você elege 2, 3 deputados federais, 5, 6, se ganhar a majoritária para estadual, e vai precisar administrar. E aí eu respondo da seguinte forma: como é que a gente negocia? A gente negocia com pautas transparentes, abertas, e colocando os parlamentares na mesa. Por quê? Porque, para nós, do Partido Novo, não existe interesses da administração do Executivo e interesses do Legislativo. Os interesses são da sociedade. E, nesse jeito de governar, a gente precisa do Parlamento, mas o Parlamento também é corresponsável. Eu vou dar 2 exemplos para ti. Como é que se faz isso? Em Minas Gerais, o governador Zema só tem 3 deputados em 76. E conseguiu renegociar a dívida, conseguiu, um dos primeiros governadores, um ano antes de Santa Catarina, fazer a reforma da Previdência, justamente dizendo o seguinte: olha, mineiros, se nós não fizermos a reforma da Previdência, eles já estavam com folha atrasada, servidores aposentados sem receber, e ou é isso, ou o Estado vai quebrar. E aí os deputados, né, foram colocados na mesa como corresponsáveis, e são corresponsáveis, e aprovaram a reforma, aprovaram a renegociação da dívida, porque precisava pagar fornecedores, precisava pagar servidores, e por aí afora. Em Joinville, o prefeito só tem 3 vereadores em 19, se não me falha a memória. Aprovou um ano antes a reforma da Previdência do que o prefeito de Blumenau, que tem 9 em 15 vereadores. O que quer dizer? É que no Partido Novo a gente apresenta os projetos, apresenta as pautas e mostra para a sociedade que esse não é um projeto do governo Tramontim, do governo Adriano, do governo Zema. Esse é o projeto de Joinville, de Santa Catarina, de Minas Gerais, ou seja, da sociedade que é administrada por aquele governante. O que significa dizer com isso? Que a sociedade vai compreender. E eu chamo mais uma vez a atenção, que não sei se você lembra, naquela reforma da Previdência Nacional que teve pessoas, pela primeira vez na história, teve pessoas que foram para a rua para pedir a reforma da Previdência. Por quê? Porque o governo convenceu o trabalhador que era importante a reforma da Previdência. Então, quando a gente precisar vender uma estatal, por exemplo, que o Novo defende muito, o enxugamento da máquina, privatizar, nós não vamos dizer vende por vender, vamos apresentar dados. Olha, a Casan está deficitária, presta mau serviço, o Estado de Santa Catarina perde para o Piauí em saneamento básico. E por que isso acontece? Porque os recursos não são investidos. Eu estou só dando um exemplo, né? Não estou falando uma coisa ou outra. Eu estou dizendo que quando você governa com cabeça erguida, com o lápis na mão, o demonstrativo na mesa, fica fácil de você convencer o parlamento, tendo antes convencido a sociedade de que essas alterações, essas mudanças são importantes. Doutor Tramontim, o senhor acompanha bastante, periodicamente, a questão nacional, sem dúvida nenhuma. A gente percebe que o país está um pouco polarizado hoje, segundo as pesquisas,
e se percebe de que, se as pesquisas estiverem certas, a pauta da corrupção, ela parece que não tem mais tanto apego na sociedade. Aproveitando a pergunta, eu quero lhe perguntar também, com relação à Lava Jato, há agora uma tentativa de criminalizar a Lava Jato, praticamente foi extinta, né, essa operação. Qual a sua opinião a respeito disso tudo? Bom, as pessoas me perguntam muito por que eu entrei na política. E eu pego o teu gancho exatamente nisso. Eu fiquei minha vida toda enxugando gelo, né? Fazendo ação, tira prefeito, tira um corrupto, vem outro, né? Se faz ação com um deputado, se continuar o modelo, vem um outro. Então a gente precisa mudar a política, precisa mudar o combate à corrupção, precisa mudar as leis, precisa mudar a prisão em segunda instância, todas essas coisas. E aí, pelo ano 2017, 2018, quando eu vi a Lava Jato dando resultado, colocando deputado, ex-ministro, ex-governador, ex-presidente da República na cadeia, eu pensei, já posso me aposentar do Ministério Público, e essa próxima geração do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que são um pessoal na faixa dos 40 e poucos anos, esse pessoal vai levar o Brasil para onde eu quero que leve, para que os meus filhos tenham um Brasil melhor que eu recebi. E, para minha não surpresa, porque eu não acreditava muito disso, conhecendo como conheço o Brasil, hoje a gente viu que a Lava Jato foi desmantelada, né? Hoje o poste está mijando no cachorro. Você viu esses dias que o Deltan Dallagnol foi condenado a pagar danos morais para o Lula. Olha aonde nós chegamos, né? Olha como nós estamos. Então, eu digo para ti que a Lava Jato foi um sopro de esperança que o brasileiro teve, né? Uma ideia de que a gente poderia ter um país que desse certo. Quando a Lava Jato foi sepultado, eu cheguei à conclusão de que nós, as pessoas de bem, as pessoas que deixaram a política de lado e foram cuidar dos seus negócios, e que deixaram a política para os políticos, e aconteceu isso que está acontecendo, essa tragédia, nós temos que ser protagonistas. Não adianta a gente ser valente de WhatsApp, né, de criticar disso, daquilo, se a gente não colocar a mão na massa. Então, eu entrei nisso de cabeça, por quê? Porque, mais uma vez, falando do Partido Novo, pode ver que nós somos os únicos que falamos do partido, porque o Partido Novo não nasceu de um outro partido, não nasceu de uma igreja, não nasceu do sindicato, nasceu da sociedade, de pessoas indignadas que criaram um sistema de política, um meio de fazer política que a gente acha que consiga fazer o resultado. Eu sempre digo, Evandro, que o Brasil precisa de uma reforma política, urgente. Nós temos 30 e poucos partidos, né? E nós que estamos da meia-idade para frente, há muitos anos ouvindo essa reforma política que nunca vai sair. Porque se ela vai ser feita pelos próprios parlamentares, né, que criam fundão, que criam regras, que partido da cria toda hora, naturalmente essa reforma não vai sair. Então, a minha reforma política é através do Partido Novo, né? Se a gente conseguir fazer com que o partido cresça, que dos 16 deputados, dos 8, nós consigamos colocar no Congresso 16, depois 32, depois 64, e aí contagiar as outras siglas, outros partidos, que surjam novas lideranças, para que a gente, num médio prazo, consiga construir uma pauta minimamente viável para o Brasil, porque, eu repito, um país miserável como o nosso, em que os nossos deputados, na cara dura, nos assaltam, tirando da sociedade, da saúde, educação e infraestrutura, quase 5 bilhões para financiar vídeos, aviões, carros, santinho, propaganda eleitoral, um país que aceita isso calado, com uma Suprema Corte que não aceitou a ação do Partido Novo, que questionava isso, que referendou esse absurdo, nós não vemos luz no fim do túnel. Então, a gente tem que pensar sempre de dar um passo, mas com uma visão de que a gente vai ultrapassar a montanha num médio e longo prazo. É isso que me motiva, é isso que me trouxe para a política, é isso que me traz aqui, é isso que me faz pegar o meu carro, o meu dinheiro e correr o Estado para semear ideias nas quais eu acredito e eu acho que farão a diferença para a construção de um Brasil melhor.
Passando então para o Leandro, só antes do promotor depois dirigir uma palavra final. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre sua pré-candidatura a deputado estadual. Qual a mensagem, a sua área de atuação que você pretende percorrer aí? Maravilha. Evandro, obrigado pelo espaço. E a gente, como o Tramontim bem disse, a gente vai ter 41 candidatos a deputado estadual em Santa Catarina pelo Novo. Todos, Evandro, passaram por um rigoroso processo seletivo, foram meses de estudo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, onde é que está a falha, onde que não está, por que dá para prometer isso, por que não dá para prometer. E uma das coisas mais interessantes que a gente entende nesse processo, Evandro, que é óbvio, até deveria ser óbvio, é que o legislador, o deputado estadual, ele tem duas funções, que é legislar e fiscalizar. O que é isso? O que significa isso? Legislar é entregar um ambiente de negócios, um ambiente econômico mais desburocratizado possível para sair da frente de quem quer trabalhar e produzir, certo? É função do deputado estadual fazer isso, legislar. E fiscalizar. O Tramontim bem disse, o governador tem caso dos 33 milhões dos respiradores. A Alesc absolveu ele. Estou errado? A Alesc livrou ele desse processo. A Alesc deveria ter pegado firme, os deputados estaduais deveriam ter pegado firme. Está ali para fiscalizar, por que não fiscalizou? A gente teve um deputado só, que foi o Bruno Souza, que é do Novo, que fez a denúncia. Se não fosse o Bruno Souza, eu arrisco a dizer que a gente nem teria ficado sabendo desse escândalo dos 33 milhões dos respiradores. Então nós temos lá 40 deputados estaduais, um fiscalizando. Onde é que está o deputado estadual? Nós temos aqui na cidade, nós temos um deputado estadual que durante esse roubo dos 33 milhões estava pedindo voto para o pessoal que vai pedir voto para ele agora, ou seja, não estava lá trabalhando. Outros dois eram candidatos a prefeito em Blumenau, estou errado? Estavam lá disputando a eleição com o Tramontim, inclusive, não estavam na Alesc fiscalizando. Então, cadê os deputados estaduais? Ele só tem duas funções, e o que mais a gente vê é deputado enviando emenda parlamentar. E aí faz jornalzinho, e aí faz entrevista, e aí faz videozinho dizendo, mas eu mandei tantos milhões, tantos mil em emenda parlamentar. Evandro, emenda parlamentar é o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro da galera, passando da mão de um político para outro político. Aonde que está o dinheiro? Aonde que foi gasto? Ninguém fala. Mandei 500 mil em emenda parlamentar para determinada cidade. Tá, aonde foi gasto? Quem recebeu esse dinheiro? O Tramontim bem disse, tem exame, cirurgia, está tudo represado, cara. Não tem verba. E a gente vê deputados soltando um jornalzinho dizendo que mandou não sei quantos milhões em emenda parlamentar. Aonde está esse dinheiro? Então essa é a minha luta, cara. Minha luta é fiscalizar. Eu não prometo mais nada, não prometo emenda parlamentar, não prometo fiscalizar o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro do Tramontim, o dinheiro da galera que está me ouvindo. Esse dinheiro é precioso, esse dinheiro é arrancado do nosso bolso todo mês, cara. O pessoal que está me ouvindo sabe, vai no mercado, quanto é que está pagando de imposto? Consegue fazer o mesmo rancho que fazia um tempo atrás? Não consegue, Evandro. O nosso dinheiro está indo pelo ralo e não tem ninguém fiscalizando. Essa é a verdade. Nós temos um deputado estadual aqui da cidade, que eu vou antagonizar com ele, porque nós vamos ter atuação completamente diferente. O meu gabinete, chegando lá, vai ser extremamente enxuto, não tem necessidade nenhuma de ter 20 e poucos assessores. O pessoal às vezes não sabe, o deputado tem 20 e poucos assessores, ganhando muito bem. Tem gente que ganha salário, Evandro, para ficar no Facebook defendendo o deputado. Você sabia, você que está em casa, você paga do teu dinheiro para o deputado contratar alguém para ficar no Facebook defendendo ele, cara. Que loucura é essa? Isso é uma insanidade. É uma insanidade. Quando o governador rouba 33 milhões e não acontece nada, quando o governador solta lockdown de goela abaixo e não tem ninguém falando nada. Eu entrei em contato com os deputados da nossa região quando deu esses lockdowns insanos, onde na quinta-feira um restaurante estava lotado, porque daí o Covid não pega, e no final de semana, numa região turística como a nossa, era obrigado a fechar. Onde é que está a coerência disso? Aí o nosso comerciante minguando, enquanto o deputado estadual estava pedindo voto para os prefeitos que agora vão pedir voto para ele. Isso é uma loucura, Evandro. E aí, vendo isso aí, cara, vendo que o Novo tem condição, me dá a condição de disputar uma eleição do jeito certo, sem fundão eleitoral, com processo seletivo que me dá a certeza de que chegando lá eu vou fazer um bom trabalho, eu não vou lá passar vergonha,
Eu sei o que eu estou fazendo. E eu vou chegar com segurança lá. Porque o Novo me deu isso. Me deu um curso fantástico. Me deu, não, isso é cobrado, né? É cobrado, a gente paga para fazer esse curso. Foi um curso excelente que me dá credencial para chegar lá e fazer isso que eu estou dizendo. Eu vou fiscalizar e vou legislar para quê? Para entregar o melhor ambiente possível para o catarinense fazer negócio. A gente estava falando aqui, já é o sexto que mais arrecada. Com essa insanidade toda de burocracia, cara. Imagina tendo alguém lá para desburocratizar, com foco nisso. Tirar o Estado do calo do trabalhador, do empreendedor. A gente vê órgãos do governo enchendo o saco, e propina para aqui, e apresenta a dificuldade para poder vender a facilidade. E cadê? Tem 40 deputados estaduais e eu não ouço ninguém falar nada sobre isso. Então é para isso que eu quero estar lá, Evandro. Eu quero estar lá para fiscalizar e legislar. Ponto. Ah, Sabino, mas e a emenda parlamentar? Emenda parlamentar, eu pretendo seguir o exemplo do Gilson. O deputado Gilson Marques, que é federal, ele tem um projeto chamado Emenda Sem Barganha. Como é que é isso? Qualquer município pode ir lá no site da Emenda Sem Barganha, cadastrar a sua necessidade, e aí, com base técnica, com análise técnica, o dinheiro é enviado. E mais do que isso, aí que está o pulo do gato, é enviado e fiscalizado de perto pelo gabinete. Aí evita aquele cara mal intencionado de mandar o projeto, no projeto Emenda Sem Barganha, e depois fazer o que quiser com o dinheiro. Não. Ah, você quer o dinheiro? Vou mandar. 300 mil para comprar equipamento X do hospital? Está na mão o dinheiro. Mas nós vamos fiscalizar de perto essa compra, para evitar justamente que esses desvios aconteçam. Então, Evandro, é para isso que eu me coloco à disposição da galera de Timbó, região aqui principalmente, para trabalhar dessa forma. Sem tomar lá da cá, sem prometer nada que é impossível. Eu prometo só duas coisas e é exatamente o que está escrito lá no que o deputado tem que fazer, que é legislar e fiscalizar. Eu quero entregar o melhor ambiente possível de negócio para o catarinense poder trabalhar e quero fiscalizar as ações do governo, mesmo que o governador seja o Tramontim. Ele vai chegar, ele vai ser governador de Santa Catarina e vai ter eu no calo dele, ajudando a fazer as coisas do jeito certo. Leandro, em 2018, o Partido Novo foi o mais votado para deputado federal aqui, através do Gilson Marques. Através do Gilson, isso. Você acredita que ainda existe esse entusiasmo do eleitor para essas mudanças e que possa refletir na sua candidatura? Eu torço para isso, Evandro. O Gilson mostrou que é possível ser um excelente deputado federal. A gente vê o seguinte, o Gilson está em Brasília trabalhando, você não vê ele aqui nas festinhas, você não vê ele na pastelada da igreja, você não vê ele na feijoada do clube não sei do quê. Por quê? Porque ele não gosta disso? Não é isso. Ele está trabalhando. O deputado Gilson é o melhor deputado federal do Brasil, pelo ranking dos políticos lá, ele tem a melhor média. É o melhor deputado federal do Brasil e não faltou uma única sessão. 100% de frequência. A gente teve um encontro em Joinville, ele falou, né, para nós, Tramontim, que ele vai continuar dessa forma. Ele falou assim, querem que eu me reeleja? Falem de mim, porque eu não vou sair lá de Brasília, onde eu tenho que estar trabalhando, para fazer campanha enquanto eu deveria estar trabalhando. Então, esse é o tipo de parlamentar, Evandro, que a gente entrega para a sociedade. É esse tipo de parlamentar. Então, você que está me ouvindo, pode pensar assim, pô, mas o deputado Gilson, eu não vi ele esses 4 anos. Ótimo, não tinha que ter visto mesmo. O deputado foi eleito para trabalhar em Brasília, ele tem que estar lá nos defendendo. Ele teve um ano que ele foi presidente da CCJ, ele foi excelente, ele livrou o Brasil de gastar bilhões com bobagem, Evandro. Simplesmente tirando da pauta projetos ruins. Ele foi, né, apelidado de coveiro de projeto ruim, porque ele enterrou tudo. Projeto ruim não passava. E como? Brigando, sendo... Não, técnico. Extremamente técnico, dialogando. Ó, galera, quanto custa? Quem vai pagar? Ponto. Quanto custa? Ah, vai sair de onde esse dinheiro? Ah, não sabe? Então, tchau. O projeto está fora. Quando se tem esse tipo de atitude, Evandro, quando se tem esse tipo de trabalho, aquilo que o Tramontim falou, quando a coisa começa do jeito certo, não tem como dar errado. Se você plantou abacaxi, não tem como colher melancia. Né? Então, começou do jeito certo, vai dar certo. Então, é esse o tipo de trabalho que eu quero entregar como deputado estadual, e eu tenho certeza que o Gilson, como reeleito como deputado federal, vai continuar fazendo. Inclusive, tem uma conversa aí de que ele pode ser candidato a senador. Imagina, nós temos um senador aqui da nossa região com esse nível de trabalho que o Gilson entrega. Então, eu ficaria muito feliz de pedir voto para ele, tanto na reeleição para deputado federal, como para senador. Né? Doutor Tramontim, para concluir, eu queria que o senhor dirigisse uma mensagem final, então, para a comunidade, os leitores do Jornal do Médio Vale, telespectadores, sobre a sua trajetória e, enfim, o que espera daqui para frente.
Não sei antes agradecer mais uma vez pela oportunidade, quero me dirigir a todos os que nos assistem, dizendo que eu quero representar a esperança, quero representar a reconstrução desse país que há muito tempo vem prometendo ser o país do futuro. Nós, lá na década de 70, a gente ia na escola, o Brasil é o país do futuro, né? E não vinha. O Brasil é o país do futuro, e não vinha. E nós melhoramos em muitas coisas, né? O Brasil melhorou em muitas coisas. Mas, nos últimos anos, essa polarização, essa roubalheira do PT, esses assaltos, eu acho que as pessoas, quando começarem a se postar para escolher os candidatos, principalmente em cenário nacional, não vamos esquecer o que o PT fez para o Brasil, saqueou, montou organizações criminosas para assaltar o Estado, funcionário de terceiro escalão devolvendo 200 milhões de dólares de dinheiro roubado. Imagine o que não foi roubado, só a Lava Jato, que nós falamos antes, já, devolveu em delações e com acordo de leniência mais de 12 bilhões num país miserável, com tanta deficiência. Então, eu quero convidar as pessoas a refletirem, né, e fazer parte de uma alternativa para essa reflexão, de que a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito, eu repito, né? Se a gente continuar elegendo pessoas que não estão preparadas, que não têm trajetória, que não têm compromisso do trato com a coisa pública, nós vamos continuar vendo roubalheira, né? Se a gente colocar pessoas erradas, os resultados serão desastrosos. Então, eu quero chamar principalmente o jovem, né, que tem hoje 20, 25 anos, que quando o Lula estava lá assaltando o Brasil até 2010, ele tinha 10, 11 anos de vida, e hoje fica aí ouvindo os artistas, ouvindo os intelectuais dizer uma coisa ou outra, que tem que voltar ao governo do PT. Jovem, pensa, vocês estão sacrificando o futuro de vocês, o nosso não, né? Porque o nosso já foi roubado lá atrás. Então, é preciso que o eleitor, de qualquer idade, mas, sobretudo, os jovens, nesse ano, na hora de votar, faça uma reflexão, porque vai ser um divisor de água o que nós vamos ter daqui para frente. O Brasil não merece isso. Nós retrocedemos no combate à corrupção, nós retrocedemos no desenvolvimento econômico, no crescimento econômico, e nós precisamos urgentemente recolocar o Brasil no mapa da economia mundial, e isso a gente só vai fazer, como o Leandro disse, criando um ambiente melhor de negócio, enxugando a máquina, o Estado se concentrando naquilo que eles, na razão de existir, que é saúde, educação, segurança e infraestrutura, e deixar o empreendedor trabalhar. Eu sempre digo, Evandro, para finalizar, que nenhum estado do Brasil tem a cara do Partido Novo como tem o estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem, dos 7 milhões e 300 mil habitantes, tem cerca de 4 milhões e 200 mil pessoas ativas economicamente. Desses 4 milhões e 200, cerca de 1,50 milhão são de pessoas jurídicas, desde empresas grandes até as MEIs. Ou seja, pessoas que são empreendedoras, pessoas que querem construir o Brasil através do trabalho, através do empreendedorismo, da geração de riqueza. E o Estado, insistentemente, tem sido o atrapalho disso, o intermediário que causa corrupção, que cria entraves, que não dá liberdade econômica. Então, nós queremos ser o motor da sociedade. E não venho dizer que o Partido Novo defende o empresário, muito pelo contrário, nós defendemos o cidadão, porque o cidadão é a grande minoria, né? Hoje se fala tanto em maiorias, não. Nós temos que defender a minoria. A maior maioria é o cidadão, é ele que movimenta a economia, que gera riqueza, que cria tributos, que serão usados para prestar serviços de qualidade, que é o que o cidadão deseja. Então, muito obrigado, foi um enorme prazer, e com a sandalinha da humildade, com a obstinação de um professor que semeou ideias a vida toda, eu estou caminhando nesse trilho
que é um trilho que não tem volta, porque nós temos certeza que o catarinense vai compreender o Partido Novo e vai eleger o Partido Novo para governar Santa Catarina. Era isso, muito obrigado. Agradecemos ao promotor de justiça, Odair Tramontim, que é pré-candidato a governador do Estado pelo Partido Novo, e também o Leandro Sabino, que é publicitário e é pré-candidato a deputado estadual. Esta entrevista foi gravada e estará à disposição posteriormente em todas as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também Instagram. E também no site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br. Também teremos ela de forma escrita no site do JMV e também na edição impressa do Jornal do Médio Vale deste final de semana. Um abraço a todos e até a próxima.